Este livro é a obra literária mais extraordinária que este mundo já viu. A Bíblia supera em vendas qualquer uma publicação. Este livro foi traduzido para mais línguas que qualquer outro. Algumas pessoas confiaram de tal maneira na ideia de ser este o livro de Deus que até se dispuseram a morrer por este propósito. Mas nas mãos de Nero, essas pessoas serviram de comida aos leões ou foram queimadas vivas por Maria a Sanguinária, rainha da Inglaterra. Outros usaram este mesmo livro como justificativa para as cruzadas que mataram centenas de milhares de pessoas inocentes. Esta é a história de como a Bíblia sobreviveu desde o tempo de Moisés até alcançar o litoral da América a bordo do Mayflower. Numa distribuição BV Filmes. O Livro Eterno. Volume 3, Sacrifício e a Palavra de Deus, Mártires da Bíblia, de 1395 a 1536 d.C. Após a morte de Wycliffe, os seus seguidores consideraram-se aptos a continuar operando independente da Igreja Romana. Eles, por exemplo, acreditavam no sacerdócio de todo e qualquer fiel e acreditavam ser perfeitamente apropriado que lhes fosse permitido administrar os sacramentos sem a autoridade de um bispo. E, além disso, havia um tremendo contraste entre a filosofia de Wycliffe e os sacerdotes romanos. Os seguidores de Wycliffe eram pessoas pobres. Os sacerdotes romanos possuíam uma opulência que os tornavam claramente contrastantes. Quando os wyclifistas saíam para pregar, eles pregavam usando a linguagem do povo. Já um sacerdote romano conduzia os cultos na língua morta do latim. Isto proporcionou aos wyclifistas uma publicidade bem-sucedida. Eles fizeram um sucesso tão grande que um dos críticos disse que se alguém encontrasse dois homens caminhando pela rua, um deles seria um wyclifista. E isto deu a eles uma enorme coragem. Coragem tamanha que eles pregaram cartazes com lemas e insultos em todos os locais públicos. De fato, em 1395, eles fizeram uma solicitação ao parlamento de que eles aboliriam o celibato, a transubstanciação, as preces aos mortos e oferendas às imagens. Na verdade, eles pegaram o livreto escrito por Wycliffe sobre as 12 conclusões e o pregaram em locais públicos como a Catedral de São Paulo e este lugar atrás de mim que vem a ser a Abadia de Westminster. Isto causou um alvoroço entre os bispos e o clero. Isto significava uma blasfêmia contra a Igreja. Em 1399, o bispo de York associou-se ao rei Henrique VI. E foi ele quem colocou a coroa sobre a cabeça deste novo rei e disse a ele durante a coroação: para consolidar o trono, concilie o clero e sacrifique os lollardos. Lollardos era um termo ofensivo para os seguidores de Wycliffe, que significava resmungões. Henrique respondeu ao abade: eu serei o protetor da igreja. 2 anos depois, em 1401, o ato de queimar hereges foi sancionado pelo parlamento e o bispo de York havia realizado seus objetivos de contra-reforma. Após somente 8 dias da aprovação daquele projeto de lei, eles começaram a acender as fogueiras aqui em Smithfield para que queimassem vivos aqueles com os quais eles não concordavam. O primeiro homem que eles escolheram foi um homem chamado William Sawtrey. E William Sawtrey havia cometido um crime. Ouviu-se dizer que ele adorava não a cruz sobre a qual Cristo morreu, mas o próprio Cristo que morrera sobre a cruz. E por isso arrastaram-no até os recintos da Catedral de São Paulo, rasparam sua cabeça, puseram-lhe um chapéu de leigo e o aviltaram.
Depois levaram-no até as autoridades civis para que ele pudesse obter clemência. A clemência que foi dada pelas autoridades civis foi trazê-lo até Smithfield, montar feixes de madeira ao redor de seu corpo e queimá-lo até que ele estivesse morto. E ele foi apenas o primeiro de um enorme e nobre exército de wyclifistas que morreram por sua fé. A qualidade das pessoas perseguidas é exemplificada por Lord Caba. Ele se tornou um discípulo da teologia de Wycliffe. Ele foi levado a julgamento na Catedral de São Paulo em 23 de setembro de 1413. Quando ele foi interrogado e os sacerdotes, bradando, perguntaram sobre o que ele acreditava, ele respondeu: "Estou disposto a crer em tudo que Deus desejar, mas que o Papa tem autoridade para ensinar o que é contrário às Escrituras, nisso jamais poderei crer." Ele foi levado de volta à Torre de Londres. Ele foi levado imediatamente de volta à sua prisão e lhe deram 40 dias antes de sua pretendida execução. Durante esses 40 dias, eles esperavam que ele se retratasse, e sua retratação enfraqueceria a causa dos seguidores de Wycliffe. Mas algo impressionante aconteceu que não tem explicação. Sua prisão era a Torre de Londres, aqui atrás de mim, e na noite anterior à sua pretendida execução, ele escapou de lá. Pelo que eu saiba, ninguém mais conseguiu este feito na história. E de lá seguiu para Gales. Ele ficou sumido por um período considerável até dezembro de 1417, quando foi recapturado. E então foi trazido de volta ao local e levado para St. Child's Field. E lá eles o acorrentaram a uma máquina de rotisseria e o viraram como se fossem assar um porco sobre uma fogueira que queimava lentamente. Eles o tostaram até a morte. O que você está vendo é a Torre dos Lollards. Ela fica ligada ao Palácio de Lambeth, que é a residência londrina do arcebispo de Canterbury. Eu gostaria de lhes contar a história da construção desta torre. Um pequeno cômodo no topo dela foi acrescentado e ficou conhecido como a prisão dos Lollards. São apenas 3,5 metros quadrados com 2 metros de altura. Ela tinha antigos aros de ferro enferrujado que ainda se encontram fixados à parede, e onde alguns dos prisioneiros, após terem sido torturados e presos em correntes até serem retirados dali para a morte, deixavam gravuras na parede. Uma destas gravuras de Jesus, amor Miás. Isto significa Jesus é meu amor. É impossível permanecer neste pequeno cômodo sem ser levado às lágrimas. O segundo comovente resultado das constituições de Arundel aconteceu na cidade de Norwich. Foram tantos os seguidores de Wycliffe publicamente executados em razão de sua fé, que o lugar da execução pública hoje em dia é conhecido como Cova dos Lollards. Isto devido à morte de tantos Lollards ali. Esses Lollards eram queimados vivos por todo o país. Isto apenas nos mostra o imenso e inacreditável número de pessoas que foram seguidoras de Wycliffe e que estavam dispostas a morrer por sua fé, até mesmo serem queimadas vivas. Poucas cruzadas na história humana alcançaram o esmagador sucesso que obtiveram os seguidores de Wycliffe. 125 anos mais tarde, eles eram tão numerosos e ativos quanto haviam sido no tempo em que Wycliffe era vivo. E naquela época, eles começaram uma reforma que literalmente virou a Europa de cabeça para baixo. Uma guilhotina para a inocência, 1456 d.C. Nada ilustra melhor o Renascimento do que esta escultura de Bernini na Piazza Navona. Se eu fosse tentar definir a Idade Média politicamente, eu teria que começar pela queda de Roma e terminar pelo descobrimento da América em 1492. Se eu fosse tentar defini-la religiosamente, eu começaria pela conversão de Constantino e terminaria pela publicação de um Novo Testamento em grego. Mas, independentemente da forma como eu tente definir as margens disto, uma coisa é importante: eu devo fazer uma distinção no meio. Existe uma diferença entre a Idade Média e o Renascimento. E isto ocorreu em 3 etapas.
Quando Carlos Magno se tornou imperador do Sacro Império Romano no ano 800 d.C., ele fundou de forma gradativa escolas para treinamento de padres e monges. Ele ordenou que manuscritos e livros, principalmente a Bíblia, fossem copiados com extremo cuidado. A Igreja se tornou a guardiã da educação. O movimento prosperou do século XI ao século XIV e ficou conhecido como escolasticismo. A segunda etapa se concentrou na realização humana. Foi a época dos homens motivados internamente que enfatizavam os valores humanos e pensamentos racionais. Esta filosofia de vida continuou através do século XVI. A terceira etapa que contribuiu para o Renascimento ocorreu em 1453 com a queda de Constantinopla. Mainz, Alemanha. Muito obrigado. Apenas 3 anos após a queda de Constantinopla, a primeira Bíblia foi impressa aqui na cidade de Mainz. Isto aconteceu em 15 de agosto de 1456. E o homem responsável por trazer isto para nós foi um homem chamado Johannes Gutenberg. Estou sentado do lado de fora de uma cafeteria, com o mercado atrás de mim e a Catedral de Mainz ao fundo. Em direção à esquina fica o Museu Gutenberg. Johannes Gutenberg não herdou este nome de seu pai. Na verdade, ele o adotou do lugar onde sua mãe nasceu. Mas a sua história é uma história de visão e de fracasso. É uma história fascinante e muito triste. Ocorre que a última de suas Bíblias a ser vendida foi vendida na cidade de Nova York por $5,5 milhões de dólares. No entanto, a história de sua vida é de sonho e frustração. Com milhões no banco, mas sem os 25 centavos que ele precisava para pegar o táxi e ir até lá buscar. Quando garoto, ele se divertia na oficina de seu pai entalhando separadamente as letras de seu nome em madeira macia. Ele as colocava sobre a mesa de seu pai quando o H caiu dentro de uma tina com tinta púrpura. Ele rapidamente o retirou e o deixou secando sobre um pedaço de papel. A impressão que ficou sobre o papel e em sua mente foi indelével. Foi então que a ideia de uma prensa com tipos móveis nasceu. Levou cerca de 40 anos para a prensa passar de uma ideia para uma realidade. Construir uma prensa era caro e exigia dinheiro, e dinheiro era justo o que ele não tinha. Por volta de 1450, um gráfico chamado Johann Faust investiu no novo empreendimento de Gutenberg. Quando Gutenberg entrou em dificuldades financeiras, Faust adotou procedimentos legais contra ele e aparentemente ganhou a causa, levando a prensa e as ferramentas para sua casa em Mainz. Lá, com auxílio de Peter Schoeffer, eles publicaram vários livros. Não se sabe se a Bíblia foi impressa antes desse processo judicial. Se tiver sido, toda a sua renda, sem dúvida, foi para Faust. Ele morreu em 1468. Estava pobre e foi esquecido. Ele foi enterrado numa pequena igreja franciscana aqui, mas essa igreja foi demolida e outra foi construída em seu lugar. E esta outra foi demolida e já não se pode encontrar seu túmulo hoje. Isso é muito triste, porque pegamos uma página da história humana e um homem que fez uma contribuição tão significante para ela, e a deixamos quase que completamente na irrelevância. Um homem que criou uma máquina que literalmente se tornou uma guilhotina para a ignorância na Idade Média. Ele morreu e foi esquecido. Veja bem, 30 anos após a sua morte, suas máquinas eram vistas em todas as grandes cidades por toda a Europa. Poderíamos ir a qualquer lugar de Roma a Barcelona e encontraríamos suas máquinas. Na cidade de Veneza, por exemplo, havia 150 em uma das oficinas impressoras. Se quiséssemos ir a Wittenberg, existia um homem lá chamado Locke, que antes de morrer havia impresso 100.000 Bíblias. Há um homem chamado William Caxton, que veio para o continente a negócios e, enquanto estava na cidade de Colônia,
Ele conheceu o processo de impressão. Ele ficou fascinado. Quando voltou para a Inglaterra, levou uma prensa com ele e a instalou em Westminster. Ele produziu apenas 96 trabalhos separados com 18.000 páginas, mas deixou algo que levou os futuros reformistas a sonharem. E este sonho se tornou realidade. Brincando com Fogo, 1516 d.C. Durante esta retomada de conhecimentos, que ficou conhecida como Renascimento, o grego se tornou a importante língua dos humanistas daquela época. Em 26 de outubro de 1467, uma criança veio ao mundo e se tornaria o maior humanista de seu tempo. Seu pai, que era padre, lhe deu o nome de Erasmo. Seu irmão Peter e ele eram filhos ilegítimos, embora sua mãe e seu pai tenham se casado mais tarde. Ele tinha 8 anos de idade quando teve a oportunidade de educar-se. Ele foi para a escola Irmandade da Vida Comum, numa cidade chamada Deventer, e fez alguns amigos importantes lá, um dos quais viria a se tornar o futuro Papa. Quando ele tinha 11 anos de idade, sua mãe e seu pai morreram com a peste negra. Ele então se tornou interno num convento agostiniano e em 25 de abril de 1492 ele se tornou um monge agostiniano. Ele tinha um dom de escrever poemas, mas para aumentar sua renda, começou a aprender e ensinar grego. Ele foi convidado a estudar grego em Oxford. Foi recebido pela inteligência e conheceu um rapaz de 19 anos cujo nome era Thomas More, futuro chanceler da Inglaterra. Eles se tornaram eternos amigos. More o levou até a escola infantil real para conhecer Henrique, de 9 anos, que seria o futuro rei da Inglaterra, conhecido como Henrique VIII. A todo momento, ele deslumbrava e encantava seus amigos com sua inteligência e sagacidade. Suas amizades costumavam ser influentes em toda a parte, até mesmo com o Papa em Roma. Bruxelas, Bélgica. Não resta dúvida, mas existe um fato ausente na história. Este homem se tornou muito popular, mas o que criou esta popularidade? Sem dúvida nenhuma, foi sua literatura. E foi isso que me trouxe até a cidade de Bruxelas. Estou aqui porque esta é uma casa onde ele viveu e que foi reconstruída na metade do século XV com tijolos de Flandres. E ele não foi a única pessoa importante a viver aqui, pois um amigo seu, que mais tarde se tornara Papa em Roma, também viveu nesta casa. É hoje um museu. E este museu possui a maior coleção particular de seus escritos que é possível encontrar em qualquer lugar do mundo hoje. Quais escritos? Lembra que falamos no início sobre os poemas escritos nos anos de 1490? E depois isso abriu caminho para o Manual do Cristão Militante. Nesta obra, sua intenção não era condenar a igreja. Ele só queria mostrar a eles que os dogmas e rituais da igreja eram irrelevantes para a época em que ele vivia. E foi a primeira publicação do tipo feita por uma pessoa famosa. E que reações provocaram. Vejam bem, todos os homens sedentos pela reforma imediatamente o compreenderam. Tanto que William Tyndale, por exemplo, a traduziu para o inglês, a imprimiu e a fez circular a seu próprio custo. Depois, lembrem-se que em 1505 ele morava na casa de Sir Thomas More, em Londres, e escreveu o seu Elogio da Loucura. Era a sua análise da igreja de seu tempo. Ele acreditava que eles eram meros servos ou escravos, como queiram, da própria loucura. Isso incluía reis, bispos, príncipes e até papas. Foi esta a razão pela qual, quando olhamos para algumas destas obras aqui, vemos partes delas incertas e adaptadas.
As pessoas que pertenciam à Igreja Católica naquela época estavam preocupadas com o que ele estava fazendo, acreditando que ele estava alimentando o que basicamente dividiria a Igreja. E não resta dúvida quanto a isso, de fato dividiu a Igreja. E desta forma nos levou à mais significante obra que ele escreveu em toda a sua vida. O ano é 1516. Ele havia começado a fazer sua tradução do Novo Testamento em grego anteriormente e terminou quando era professor no Queen's College, em Cambridge. E aquela torre chamada Torre de Erasmo é dedicada a ele porque esse foi o lugar onde ele terminou seu trabalho de tradução. Depois ele agrupou em uma página, por exemplo, dividida em 2. Em uma metade ele colocou o texto em grego e na outra metade ele colocou suas traduções em latim. E então ele dedicou todo o seu trabalho ao Papa Leão X. Isto em parte lhe assegurou ao menos a aparente simpatia da Igreja e garantiu a ele a permissão de vender o produto. Infelizmente ele foi banido em vários países quase de imediato. Mas sabe o que aconteceu? Ele caiu no chão feito uma semente. Não há outra maneira de descrever, pois Martinho Lutero passou os olhos naquilo e resolveu que poderia traduzir aquele grego para o alemão de sua época e deu a Bíblia aos alemães. Foi exatamente o que Zwingli e Calvino fizeram pelas pessoas que viviam na Suíça, e a mesma coisa que William Tyndale fez pelas pessoas que viviam na Inglaterra. E depois ela sofreu acréscimos. Foi no 4º e 5º suplementos, segundo Philip Schaff, historiador da Igreja, que se tornou o Textus Receptus. E caso não esteja familiarizado com este termo, este é o documento que os tradutores da versão da Bíblia King James em 1611 usaram como referência para sua tradução. Não, antes de concluir, preciso admitir, Erasmo não teve a intenção de dividir a Igreja. No que diz respeito a ele, a inflamação que se seguiu não fazia parte de seu propósito ou intenção, mas ele estava pisando em galho seco e brincando com o fogo. Ele mesmo admitiu que lançou a semente e Lutero colheu o fruto. A Reforma Europeia, 1517 d.C. Um homem está acima de todos os outros quando se fala em reforma protestante, Martinho Lutero. Ele foi o epicentro desta ruptura com a Igreja Católica, mas ele também exerceria um papel vital na história da Bíblia. Martinho Lutero nasceu em 10 de novembro de 1483. Ele entrou para o monastério agostiniano, onde obteve o grau de bacharel em artes e mestre. Um ano depois, ele tomou seus votos para se tornar um monge. Em 1511, ele foi transferido para o monastério de Wittenberg e se tornou professor de literatura bíblica. Um padre chamado John Tetzel estava vendendo indulgências. As indulgências eram uma forma de penitência paga, permitindo que as pessoas comprassem um pedaço de papel, o qual permitia-lhes o direito de cometer pecados. O grau de cada um era determinado pelo preço que pagavam. Lutero indignou-se com esta prática. Na mesma época, ele estava lecionando sobre o livro de Romanos e descobriu o versículo 1:17 de Romanos. Ele concluiu que um homem em Cristo, pela fé, pode ter a justiça de Deus a seu favor sem a necessidade de indulgências ou outras formas de penitência. Esta se tornou sua grande experiência de conversão. Foi a combinação destas coisas que resultou nas famosas 95 teses que foram afixadas na porta da igreja do castelo de Wittenberg em 1517. Nestas teses, ele atacava severamente a Igreja. Ele discordava de qualquer doutrina que não fosse fundada nas Escrituras. Em 1520, o Papa Leão X emitiu uma bula papal exigindo que ele se retratasse sob a ameaça de excomunhão. Em 1521, numa assembleia em Worms, ele fez sua declaração imortal. Aqui estou,
Minha consciência é cativa da palavra de Deus. Este é o local atual desta marcante reunião. Worms, Alemanha. Em 10 de dezembro de 1521, ele queimou publicamente a bula papal. Sua literatura se tornou bastante ativa. Suas publicações atacavam as doutrinas da Igreja que ele sentia que contrariavam as Escrituras. Eu me encontro numa sala onde este homem viveu. Ele atravessava esta porta, ele caminhava por este piso de madeira, ele se aquecia naquela fornalha. E não há dúvidas quanto a isso, ele precisava de amigos sacros e seculares. E estes escritos realizaram este propósito. Havia outros tratados que seriam escritos mais tarde, e o maior deles foi sua contribuição teológica, a qual intitulou A Escravidão da Vontade. Este foi editado em 1525 e foi feito em resposta a um violento ataque do humanista Desidério Erasmo. Nesse mesmo ano, quando ele tinha 42 anos de idade, houve uma revolta de camponeses, e ele teve que redigir uma negativa de ligação. Na verdade, ele redigiu uma condenação inflamada da revolta. E foi neste mesmo ano que ele casou-se com Caterina von Bora. Estou sentado em meio aos móveis que Lutero utilizava. Ele sentava-se nesta cadeira, ele usava esta mesa. Se houvesse convidados em sua casa, era desta mesa que ele conduzia suas preces noturnas. E não há dúvidas de que ele foi um reformador. Um rebelde é uma pessoa que tenta mudar o passado. Um reformador é uma pessoa que tenta mudar o futuro. E qualquer reformador religioso sabe que não se pode afetar sucessivas gerações a menos que se forneça a elas uma Bíblia em sua própria língua. O passar dos anos foi fundamental para sua literatura. Os anos que precedem setembro de 1522, quando pela primeira vez para Lutero, impresso em língua alemã, veio um Novo Testamento. Sua obra mais importante foi a tradução da Bíblia alemã. Foi uma tradução do Novo Testamento em grego de Erasmo. Em sua classificação, Hebreus, Tiago, Judas e Apocalipse foram postos no final da publicação como não canônicos. Ele não acreditava que eles pudessem ter sido diretamente inspirados por Deus. Durante os primeiros 14 anos da conclusão daquela Bíblia, ela, ou partes dela, passaram por 377 edições. Ele ensinou ao mundo como protestar contra os maus procedimentos dos papas e potentados daquela época. E não apenas protestou, mas tornou isto permanente. E ele conseguiu isso oferecendo uma Bíblia na linguagem que todos entendiam. Lutero não foi o único campeão da reforma europeia. Huldrych Zwingli foi responsável por traduzir a Bíblia de Zurique para o povo da Suíça. Se o luteranismo nasceu em Wittenberg, então o presbiterianismo nasceu em Genebra. João Calvino foi o mais notável pioneiro desta reforma. Ele era incomparável na área da teologia. Os outros reformistas escreveram e questionaram doutrinas, mas não na dimensão e profundidade características de Calvino. Ele também construiu a única universidade para a formação de ministros reformados e fez de Genebra a capital do movimento reformado. Calvino governou Genebra com um pulso forte. Agora era a vez dos protestantes perseguirem. Ocorreram 58 execuções. De fato, 34 mulheres foram queimadas sob suspeita de propagar a praga por meios de magia. Genebra se tornou a Roma do protestantismo para cerca de 6.000 refugiados da Inglaterra, Escócia e França. Estou sentado aqui numa ponte sobre o rio Cam, em Cambridge.
Estou pensando em alguns grandes rios, os quais não temos certeza de onde ficam suas fontes. E assim como ocorre com os rios, ocorre também com os grandes movimentos. Não há dúvida, quando se fala em reforma, pensamos na Alemanha e automaticamente pensamos em Martinho Lutero. Na Suíça é Huldrych Zwingli, ou então João Calvino. Na Escócia é John Knox. Mas na Inglaterra, a fonte deste movimento foi certamente o Livro Eterno. Não resta dúvidas para nós de que houve certas personalidades que ajudaram-no a seguir firme em seu progresso. E se tentarmos encontrar a personalidade que deu início a tudo, provavelmente é um homem chamado Thomas Bilney. Bilney nasceu na cidade de Norwich por volta de 1495. Ele era aluno do Trinity Hall em Cambridge, especializando-se no campo de direito canônico. 2 fatores provocaram um desequilíbrio na vida de Bilney. Primeiro, a vida religiosa de Bilney era inútil e improdutiva. Jejuns, vigílias e indulgências o deixaram sem dinheiro, sem saúde e com o coração vazio. Segundo, o Novo Testamento em grego de Erasmo cruzou o seu caminho. Publicado no ano anterior, ele havia sobrevivido à proibição em lista negra imposta a ele e era conhecido por fazer parte da subcultura religiosa de Cambridge. Uma noite, ele saiu e comprou uma cópia do Novo Testamento em grego de Erasmo no mercado negro. Ele chegou nas palavras de Paulo no versículo 1,15 de Timóteo, que dizia que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais ele era o principal. Estas palavras acertaram em cheio seu coração. Naquele momento, ele passou a crer no Cristo daquelas páginas. A dúvida deu espaço para a sua segurança, e uma alegria efervescente dominou seu coração. Ele tinha que dividir sua recém-descoberta fé com os outros. Ele escolheu o The White Horse Inn como campo onde plantar sua semente. Era um bar onde os superiores acadêmicos de Cambridge se reuniam e discutiam assuntos proibidos na sala de aula. Tinha o apelido de Pequena Alemanha, por serem discutidos muitos dos escritos de Lutero. Bilney levou seu Novo Testamento para a mesa de debates. O resultado foi avassalador. A notícia se espalhou por Cambridge e começou a atrair notáveis conferencistas da universidade. Mas estes homens estavam sendo convertidos pela revelação contida no Novo Testamento de Bilney. Deste pequeno grupo de homens, futuramente sairiam 2 arcebispos e 8 mártires. Mas dentre estes nobres acadêmicos, havia um jovem chamado William Tyndale. O Livro Proibido, 1525 d.C. Tyndale não era um estudante comum. Nascido em 1494, sabemos que ele recebeu seus diplomas em 1515 do Magdalen Hall em Oxford. Nesta época, Thomas Wolsey, o arcebispo de York, estava travando um ataque geral aos reformadores. De fato, em 1517, num pequeno parque em Coventry, 5 homens e 2 mulheres foram julgados por heresia. A acusação foi de que eles estavam ensinando a seus filhos a prece do Senhor e os 10 mandamentos em inglês. Eles foram considerados culpados e queimados vivos em praça pública. Wolsey também foi implacável em sua busca por livros proibidos em Oxford. A influência dos Lollardos ainda era fortemente sentida em Oxford, e Wolsey procurou destruir cada livro proibido no qual ele pusesse as mãos. Quando Tyndale ouviu falar da fraternidade White Horse Inn de Bilney em 1519, ele trocou Oxford pela mais tolerante Cambridge e associou-se a este grupo reservado de estudos da Bíblia. Foi aqui em Cambridge que Tyndale descobriu o poder fascinante e regenerador da Bíblia. Ele sabia que este despertar estava restrito a Cambridge apenas em função da cultura.
E se as pessoas comuns não podiam mostrar-se à altura da cultura de Cambridge, então a Bíblia deveria reclinar-se ao nível do entendimento comum. E assim, a tarefa de sua vida e a causa de sua morte foi traduzir a Bíblia para a linguagem do homem comum. Ele era um excelente erudito em grego e era também um grande debatedor das Escrituras. Um certo clérigo provocou Tyndale dizendo: melhor viver sem a lei de Deus do que a do Papa. Tyndale retrucou: eu desafio o Papa e todas as suas leis. Se Deus poupar minha vida por muitos anos, farei com que o menino que conduz o arado saiba mais sobre as Escrituras do que você. Aos 30 anos, ele decidiu que a missão de sua vida seria traduzir a Bíblia para o inglês. Talvez ele nunca tenha imaginado que este projeto, mais tarde, lhe renderia o título de o pai da Bíblia inglesa. Ele se tornou empregado da família de John Walsh de Little Sudbury Manor, nas colinas de Cotswold, perto de Bristol, a área de sua origem. Tornou-se o capelão de Sir John Walsh e sua esposa e tutor de seus 2 filhos. E foi nesta casa onde ele começou a tarefa de traduzir o grego para o inglês. Este pequeno sótão era o quarto particular de William Tyndale, enquanto ele trabalhou para a família Walsh. Aqui ele dormia, aqui guardava seus livros e aqui estudava. A ideia lhe veio à mente de que, se o Novo Testamento em grego provocar um efeito tão profundo no mundo escolástico, o que uma Bíblia inglesa faria pelos lavradores? Neste exato momento, ele decidiu que iria traduzir o Novo Testamento em grego para o inglês. Ele apelou para o bispo de Londres, Cuthford Tunstall, para que revogasse a lei aprovada contra os Lollards, proibindo qualquer uso da Bíblia que não fosse em latim. Mas foi em vão. Tyndale, portanto, resolveu se exilar de sua terra natal e rumou para o continente para realizar sua grande missão. Tyndale viajou para Wittenberg para terminar a tradução do Novo Testamento. Lutero e Tyndale ficaram fortemente ligados pelo mesmo lema: sola scriptura, apenas a Sagrada Escritura. A cidade se tornou um refúgio para o foragido. A impressão foi a mais difícil tarefa de todas. Em Colônia, eles encontraram um propenso impressor. Mas espiões ingleses interromperam a operação atravessando a porta da frente, enquanto Tyndale escapava pelos fundos com as cópias que haviam sido finalizadas. Ele escapou por um triz. E então eles viajaram para Worms, onde encontraram outro propenso impressor. Em dezembro de 1525, eles realizaram a tarefa e os Novos Testamentos estavam prontos para seguir viagem. Ele fez boas amizades entre as autoridades portuárias de Londres e eles decidiram que a melhor maneira de contrabandear este livro proibido era colocando-os nos sacos de farinha que estavam sendo importados pela Inglaterra. Milhares de Bíblias de Tyndale estavam alcançando a costa da Inglaterra e as palavras da tradução inglesa estavam provocando uma nova inquietação nacional. Hoje, podemos ver uma estátua de Tyndale que avista o porto onde suas Bíblias chegaram à Inglaterra. Cambridge, 1526 d.C. A oposição que surgiu ao movimento da reforma na Inglaterra vinha da Igreja Oficial, da Coroa e do humanismo. A oposição religiosa era esperada, já que as duas forças eram antagonistas em todos os aspectos. A Igreja Oficial passou a ser caricaturada na pessoa de Thomas Wolsey, o último prelado a governar a Inglaterra. Sua riqueza e poder foram graficamente ilustrados pela incrível casa que ele construiu para si, chamada Hampton Court. Era maior até mesmo que a residência real. Ele era um católico dedicado e foi completamente traído em nome do avanço daquela igreja no país. Para isso, ele se tornou o líder de uma cruzada para eliminar hereges.
E isso fez com que homens bons e tementes a Deus perdessem suas propriedades, definhassem na prisão, e alguns deles até foram queimados em postes. Enquanto isso, Henrique VIII era outra voz de oposição aos reformistas. Ele se opunha firmemente aos Lollardos e à causa da reforma. Na verdade, o Papa o declarou protetor da Igreja. Sir Thomas More se tornou a terceira voz da oposição. More foi um católico ideal. Ele se submetia a jejuns, vigílias e se autoflagelava toda sexta-feira. Ele dormia no chão puro usando um tronco como travesseiro. Mais tarde, ele tornou-se o chanceler da Inglaterra, o primeiro leigo a alcançar este poderoso cargo. Ele denunciou vigorosamente a doutrina de Tyndale, principalmente sua Bíblia inglesa. More determinou que Tyndale devia ser assassinado. Em 1528, o bispo Tunstall permitiu que More refutasse as obras de Tyndale, o que ficou conhecido como as Guerras Bico de Pena. O Novo Testamento de Tyndale estava tendo tamanho impacto no país que o rei o condenou a ser queimado publicamente na Catedral de São Paulo. Hostilizados e perseguidos, todos eram considerados culpados por possuir ou distribuir o Novo Testamento de Tyndale e até mesmo por levantar fundos para financiar a operação de Tyndale. St. Paul, Londres. Foi Tunstall quem autorizou Augustine Peckham, um mercador que fazia muitos negócios na Antuérpia, a atravessar o continente, comprar todas as Bíblias que pudesse encontrar, trazê-las de volta aqui para a Catedral de São Paulo e queimá-las publicamente. O que Tunstall não sabia era que Peckham era amigo de William Tyndale, e ele pagou 4 vezes o custo da produção por cada Bíblia que ele comprasse. O que significa que para cada Bíblia que eles queimassem aqui na Catedral, ele pagou para que fosse substituída, além de acrescentar mais 3 ao arsenal de Tyndale. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. 1531 d.C. A Bíblia de Tyndale era a ferramenta certa de que os pioneiros da Reforma precisavam. Bilney, que foi quem deu início a esta revolução, sem dúvida contou com este precioso livro. Mas em 1527 ele foi preso enquanto pregava em Ipswich. Ele foi posto numa cela na Torre de Londres, mas deixaram a porta aberta. E foi um verdadeiro jogo de gato e rato. Eles deixavam seus amigos entrarem e saírem para tentar dissuadi-lo de se tornar um mártir, e conseguiram. Em 7 de setembro de 1527, ele assinou um juramento. E o dia seguinte foi um domingo. Ele foi levado naquela manhã por via pública desde a Torre de Londres até a Catedral de São Paulo. Quando chegou aqui, ele ouviu um sermão o qual denunciava sua heresia, e neste exato local havia uma pilha das Bíblias de Tyndale, e sua tarefa foi acender o fogo e queimar as Bíblias. Esse fato despedaçou sua alma, perturbou seu espírito. Ele chegou à conclusão de que seria preso novamente. Em Norwich, em 1531, isto foi concretizado. Embora tenha sido julgado em Londres, ele foi sentenciado a ser executado aqui na cidade de Norwich, porque este foi o lugar onde ele exercera maior influência. E ele passou sua última noite vivo, em 8 de agosto de 1531, em sua cela úmida e escura que fora construída em 1407. Havia uma mesa onde ele estava sentado fazendo sua última refeição, do outro lado daquela coluna. Cinco amigos seus vieram visitá-lo para tentar confortá-lo. Eram liderados por Matthew Parker, que mais tarde veio a se tornar o arcebispo de Canterbury sob o reinado de Elizabeth I. Eles desceram por essa estreita escada em espiral, agruparam-se no final da mesa onde ele estava fazendo sua refeição e lhe ofereceram comida para tentar fortalecê-lo. Ele não precisava de fortalecimento.
Ele estava totalmente empenhado em morrer por Cristo. Ainda que lhe oferecessem perdão, isso apenas o desapontaria. Enquanto eles falavam sobre as chamas sendo resfriadas pelo Espírito de Deus, ele terminava sua refeição. Quando ele acabou, colocou o prato de lado, pôs um dedo sobre sua Bíblia e a empurrou da mesa onde eles estavam sentados. Em meio a um silêncio total, inexplicado, simplesmente apoiou seu cotovelo na mesa, levantou seu dedo indicador e o levou em direção à chama ardente de uma vela. E o deixou ali até que queimasse seu dedo até o osso. Enquanto eles assistiam em silêncio, ele apontou para a Bíblia aberta ao seu lado na mesa e leu a passagem que acabara de ler anteriormente em Isaías 43, versículo 2. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Ele comentou que ser queimado por qualquer outra razão que não fosse morrer por Cristo arderia, mas com Cristo nas chamas não arderia. E foi com este estado de espírito que ele passou a última noite em sua cela. Quando o levaram da cela, cruzaram a Bishop's Bridge. E ele correu para abraçar o poste e agradeceu a Deus pelo privilégio de ter uma segunda oportunidade de morrer por Cristo. Ele foi um nobre exemplo aos seus contemporâneos. Primeiro, ele ensinou aos reformistas como viver por Cristo e depois os ensinou como morrer por ele. Os Heróis de Smithfield, 1531 d.C. Quando as pessoas eram decapitadas, geralmente nobres, isto costumava ser feito em Tower Hill. Quando eram enforcadas, geralmente pessoas comuns, isto era feito em Tyburn. Quando eram queimadas por crimes religiosos, isto era feito em Smithfield. Uma estátua devia ser construída para os notáveis homens e mulheres que foram queimados vivos aqui em Smithfield. Foram todos corajosos, mas alguns deles demonstraram um valor excepcional. Eles eram humanos, não podemos esquecer. Eles eram tão humanos quanto você é, quanto eu sou. Seus corpos foram submetidos à dor, seus ossos eram tão frágeis quanto os nossos, e às vezes isso os levava às alturas e às vezes os empurrava até os mais profundos vales do desespero. Alguns deles não eram levados contra a vontade. Eles se conformavam com esta provação. E o faziam porque tinham convicções fincadas como lanças de aço em suas almas que não permitiam que se curvassem à pressão. E alguns deles eram fracos e se retratavam. Mas depois eles encontravam a coragem para se refortalecer, dar a volta e encarar a provação novamente. Alguns eram homens fortes, robustos, resistentes. Outros eram mulheres fracas, frágeis, sensíveis. Mas todos foram heróis. O rei, o chefe supremo da Igreja da Inglaterra, 1534 d.C. A causa da reforma e a história da Bíblia inglesa possui um grande débito de gratidão, ironicamente, às paixões carnais do rei Henrique VIII. Seu primeiro casamento com Catarina de Aragão gerou 6 filhos, mas apenas uma menina sobreviveu à infância, a futura Maria a Sanguinária. O rei Henrique culpou Catarina pelo fracasso em lhe proporcionar um filho, e seu destino foi selado quando o rei lançou os olhos sobre uma jovem chamada Ana Bolena. Ela tinha um lindo rosto, olhos brilhantes, cabelos negros. Ela vivia com dignidade. Disse que ela possuía uma voz doce e melodiosa e dançava com elegância. Sempre que o rei estava desanimado, eram as suas canções e suas risadas que o animavam e o atraíam feito um ímã. Ele escrevia cartas para ela, mas a maioria em francês. Nelas, ele admitia possuir um profundo amor por ela, mas ela não tinha intenção de se tornar sua amante. Quando ele se deparou com a firmeza de sua moral, ele lhe propôs casamento. Mas o divórcio dele ainda não havia se consumado e então ela recusou.
Quando ele apelou ao pai dela para que o ajudasse na proposta, o pai a encorajou e ela decidiu que se ele realmente se divorciasse, se tornaria sua esposa. É preciso considerar que o divórcio de Catarina, seguido de uma rainha protestante, era equivalente a uma ruptura com Roma. O cardeal Wolsey podia pressentir a calamidade. Ele foi incapaz de convencer o rei de que não devia pedir o divórcio, e igualmente incapaz de convencê-lo de que não devia se casar com Ana. E tornou-se inevitável, com a lei da gravidade, que isso significaria sua ruína. Um historiador colocou, e acho que colocou muito bem, ele disse que 1000 Wolseys não valeriam por uma Ana Bolena. Quando o Papa, por várias razões políticas, não concedeu o divórcio, Wolsey percebeu que havia perdido sua influência e o rei o substituiu por Sir Thomas More. O rei, aborrecido pela igreja não ter lhe concedido o divórcio de Catarina, tomou uma grandiosa decisão que romperia sua relação com Roma. Em 1534, o parlamento sancionou um ato designando o rei como o único e supremo chefe da Igreja da Inglaterra. Sir Thomas More não poderia aderir a esta decisão. Ele foi preso e posto na torre. Ele passou um ano lá e recusou-se retratar. Em razão disso, ele ficou conhecido como homem para todos os tempos. Ele foi levado a julgamento por alta traição e 7 dias depois foi executado do lado de fora da torre. Um homem chamado Thomas Cranmer desempenharia um papel significante no decorrer da história do livro eterno. Em 1533, ele foi consagrado arcebispo de Canterbury. Ele apoiava as decisões do rei. Foi ele quem declarou nulo o casamento com Catarina. Em 1º de junho de 1535, Cranmer coroou Ana Bolena como rainha e se tornou padrinho de sua filha, a futura Rainha Elizabeth. Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra, 1536 d.C. Quando o Novo Testamento de Tyndale alcançou as margens da Inglaterra, havia muitos na igreja e um no trono que acharam que a única maneira de deter as cópias era queimando-as. Caçadores de recompensa da Inglaterra viajavam por todo o continente usando disfarces e pagando por informações, mas todos sem sucesso. Ele começou a tradução do Velho Testamento. Mais tarde, mudou-se para Antuérpia, e embora o rei tivesse rompido com a Igreja Católica, ele ainda fazia forte oposição a Tyndale. Tyndale logo aprendeu como era ser a raposa solta no campo, cercado por cães de caça. Não demorou muito para ele aprender a viver como um fugitivo e vagar feito um errante de cidade em cidade, como esta cidade alemã atrás de mim, e às vezes cruzando fronteiras para outros países. Ele usou vários disfarces, e o que o tornou particularmente difícil de ser localizado foi o fato dele falar 7 línguas com tamanha fluência que era impossível determinar qual era a sua língua nativa. Eu sinto muito sinceramente por este homem, embora ele esteja na história. Eu sinto porque eu sei que ele deve ter vivido com o medo e a ansiedade que fizeram parte de sua vida dia após dia, se não hora após hora. Em 1535, enquanto ele estava na Antuérpia, Henry Philips, posando de amigo, delatou a identidade do reformador. Ele foi capturado, levado sob custódia e aprisionado no inabalável castelo de Vilvoorde, próximo a Bruxelas, na Bélgica. Ele foi considerado culpado de sacrilégio, mas foi só na sexta-feira, 6 de outubro de 1536, que o levaram para que fosse executada sua pena de morte. Este monumento comemora este fato histórico.
Foi somente na sexta-feira, 6 de outubro de 1536, que o levaram de sua cela para o local da execução pública. Não houve incerteza, não houve arrependimento, não houve hesitação. Quando o levaram para o poste contra o qual ele seria acorrentado e queimado vivo, ele percebeu que houve uma grande importância naquilo tudo. Havia 2 buracos no poste, por onde um pedaço de arame seria passado, envolveria seu pescoço, porque, de acordo com a corte, ele devia ser estrangulado ao mesmo tempo em que fosse queimado. E quando o executor estava passando o arame pelo buraco e envolvendo sua garganta, ele fez esta última declaração pública registrada. E sua declaração foi em forma de prece: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. Eles sufocaram sua voz, queimaram suas mãos, o aniquilaram e destruíram sua propriedade, queimando cada Bíblia encontrada. Embora apenas um exemplar de sua primeira edição do Novo Testamento tenha sobrevivido ao Holocausto Bíblico, seu empenho inspirou milhares, suas prioridades deram orientação ao movimento e sua tradução influenciou cada nova edição, até que sua obra, 90% inalterada, se tornou o livro mais vendido de todos os tempos, a versão King James de 1611.